agradeço demais a presença de vocês. Nós vamos falar sobre jornada do cliente turbinada, potencializada, anabolizada por AI. E aí eu gostaria então de começar justamente a pergunta em cima disso. Inteligência artificial anaboliza artificialmente ou naturalmente a relação com o cliente? Fabiano? Bom dia a todos. Jax, eu acho que, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês todos aqui. Eu acho que a inteligência artificial ela vai anabolizar, sim, os braços para que o nosso cérebro pense de uma forma mais intuitiva e verdadeira, que é só o que o ser humano pode entregar. Muito bem. Fabrício? Não tenho dúvida que vai acelerar muita coisa, né, e vai, de fato, anabolizar as jornadas, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que o nosso desafio, né, a gente estava até conversando aqui fora, acho que o desafio é manter a humanidade, né, em tudo que a gente faz, porque não adianta, eu acho que existe um limite humano para o quanto a gente consegue acelerar as coisas, né? Então, acho que viver esse dilema, né, do acelerar com relevância, com qualidade, mas, ao mesmo tempo, mantendo a humanidade, acho que vai ser a boa anabolização da jornada. Legal, legal. Felipe? É uma ótima pergunta. Tem uma frase que conta bastante o contexto da cultura da Microsoft, que é automatizar processos ineficientes irá escalar a ineficiência. Então, sim, a inteligência artificial tem o potencial de ampliar coisa boa, mas também coisa que não é boa. Então, as habilidades como pensamento crítico, profundidade, questionar, reinventar processos, serão uma antessala para a inteligência artificial e a gente já está nessa. Maurício? Boa, primeiro, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. E o que eu diria é que nunca foi tão importante nós falarmos de estratégia. Acho que no meio de um hype que a gente vive, de uma série de palavras bonitas, né, e legais, falta muitas vezes o que é a essência, né? Qual a razão de ser, para que o meu negócio existe, qual é o meu propósito, quem eu atendo. Então eu vejo, de certo modo, que a gente vive algo parecido com o que a gente viveu quando a gente falava de transformação digital. E fazer as perguntas certas é fundamental. Então acho que a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso, mas eu diria que esse é um ponto importante de partida, né? Fazer as perguntas certas e realmente entender qual que é a minha estratégia. Renato? Também, bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Eu acho que a IA, como qualquer outra tecnologia, eu acho que ela vem para trazer evolução. Ela vem para trazer maneiras diferentes de a gente fazer as coisas e pensar para ajudar a gente, né? Para ajudar a gente, nosso cliente, ajudar a gente a forma como a gente trabalhar. Quando você traz a parte de anabolizar, ou ser natural, eu acho que a grande disrupção do momento é essa, né? O que a IA generativa é agora, nesse novo momento de linguagem natural, isso é uma grande revolução, eu acho que a gente está vivendo, né? Porque você consegue trazer para o nosso cliente uma maneira natural, né? Por mais que seja artificial, de você interagir. Então, acho que a gente está vivendo muita coisa legal, muita coisa boa e muita coisa nova. Muito bom ponto. Acho que eu gostaria de capturar aqui uma observação do Felipe sobre qual é o papel, tá, do humano nessa nova relação. A partir do momento que a gente pode utilizar a inteligência artificial para escalar, interpretar, melhorar jornadas, qual é o papel do humano nessa relação? Eu queria começar com você, Fabrício. Acho que primeiro o papel, acho que nós somos seres humanos, né, e o papel do humano será sempre importante, eu acho que independente da evolução tecnológica. Falando muito um banco, né, um banco que inclusive foi construído, né, tem uma história, né, com as interações humanas, o que a gente vê é... Só um detalhe, quantos milhões de clientes? 58 milhões de clientes. Pois é. 100 milhões se contar outros usuários não correntistas também. Você pode pegar seguros e por aí vai. Isso, exatamente. Então, são todos seres humanos, né? No futuro, talvez alguns serão IAs, não sabemos, mas a relação humana, eu acho que ela vai ser importante independente de qualquer coisa. E eu acho que vamos ter fases, né, nessa evolução, até porque, como a gente estava falando antes, eu acho que a limitação de tudo, né, a limitação positiva é exatamente nós mesmos, né, a nossa capacidade de entendimento, de cognição, de empatia, de relacionamento. Eu acho que, primeiro, a gente vai ter que ajudar os humanos a terem superpoderes, né, usando a IA. E isso é possível, né, trazendo informação, trazendo contexto, trazendo
dados que possam ajudar, por exemplo, um atendimento a se tornar muito melhor, né? Além disso, a gente vai cada vez mais, e isso pode soar clichê, mas eu acho que a gente chegou... eu acho que isso foi clichê durante muito tempo, mas eu acho que agora se torna realidade, em que a gente, de fato, vai conseguir dedicar mais tempo dos seres humanos, os nossos seres humanos aqui no Itaú também, em tarefas de cada vez mais alto valor, né, em que, de fato, essas pessoas fazem a diferença e gerar uma automatização positiva, né, para que você crie essa correlação entre relação de empatia e tarefas operacionais, tarefas de dia a dia. E o terceiro ponto, eu acho que quando a gente, eu tenho, obviamente, né, nós todos aqui, tenho certeza, estudado muito, né, IA generativa, IA de maneira geral, existem algumas tarefas em que a IA faz muito bem, né? A IA é muito rápida, processa muita informação, consegue fazer, às vezes, a primeira linha, por exemplo, de um atendimento de maneira muito ágil, muito mais rápida do que você colocar milhares de seres humanos. Mas o humano ainda tem uma questão de contexto, é que nem quando você entra no chat GPT e tenta conversar, e aí ele começa, mas a resposta não é, mas eu pedi isso, mas a resposta não é essa. E fica aquela sensação de que a conversa não está fluindo, falta contexto. E esse contexto é um contexto do ser humano. Então, acho que a gente vai ter ainda uma trajetória, uma jornada nessa evolução da relação com a IA. Tem um ponto aqui, antes de passar a palavra para o Felipe, que é a seguinte. A IA pode ser empática, tá? Pode te definir o que é empatia, mas ela não sabe ser efetivamente empática. Ela pode te traduzir isso na forma de um texto, mas ela não sabe exatamente o sentimento da empatia. Qual é o papel do humano nesse sentido, então, Felipe? Boa. Acho que vale sempre a gente perguntar qual IA e qual humano, né? Então, a IA ela tem 4 ondas de expressão que compõem o que a gente está vivendo. Então, a IA analítica era para explicar o passado. A IA preditiva, baseado no passado, desenhar possíveis futuros. A IA generativa, desde novembro de 2022, é a que a gente pode pedir contexto e gerar diversas respostas do que a gente precisa, seja texto, áudio, imagem e assim por diante. E a IA agêntica é a que executa tarefas, percebe padrões, executa tarefas de naturezas diferentes. Então, eu acho que o tipo de IA e o tipo de humano vão gerar essa diversidade enorme de resultados, às vezes positivos, às vezes negativos. Tem gente que fala, por exemplo, eu faço questão de ser atendido por um humano. Só que a pergunta é, você já foi atendido por um humano com má vontade? Não, então aí eu prefiro ser atendido por uma IA. Então, antes de tudo, né, é o tipo de humano, o tipo da IA para a gente fazer um bom atendimento. E o tipo de humano, ele pode ter baixa maturidade digital, alta maturidade digital, ele pode ter letramento, pode não ter letramento, pode ter conhecimento de causa para aplicar a empatia. Então, o jogo não é de receita de bolo, acho que a gente imagina isso, mas a gente vai precisar ajustar muito bem. Você tem que calibrar, dosar os ingredientes. Como se fosse um painel equalizador, né? Que tipo de IA, ou o fluxo dessas 4, e que tipo de humano. E aí sim, faz sentido aquilo que a gente já ouvia. A profissão do futuro é ser humano. Porque com a tecnologia abraçando tantas coisas, a gente vai precisar levar as pessoas para um senso de olhar de contexto, empatia e a capacidade de fazer exceções. A gente precisa ser melhor que a IA na capacidade de orquestrar exceções. Então, acho que, olhando nesse panorama, a gente vai conseguir construir esse futuro que é um tanto abstrato. Muito bom. Maurício, no seu olhar, considerando que você está numa empresa de moda, né, que tem muito foco em moda Sim. E assim por diante, então você trabalha muito com sonho, com projeção, com identidade. Qual é o papel do humano nessa relação onde a moda tem tanto significado? Bom, eu colocaria em 2 pontas, né? Acho que o primeiro ponto, eu gosto muito de sempre lembrar e voltar para o fundamento. E acho que se o nosso negócio existe, é porque tem uma pessoa, né, um ser humano na ponta para ser atendido. E eu começaria por esse ponto, Jacques, que eu acho que verdadeiramente os nossos negócios, a gente não sabe quem são os nossos clientes. Eu começaria até com essa provocação. Tem uma provocação de um amigo meu, do João Branco, que ele fala assim, você sabe o que são formigas? Eu sei. Quanto tempo vive uma formiga? Como que ela se reproduz? Quantas vivem num formigueiro? A gente não sabe os detalhes granularizados. E hoje, né, com tecnologia e com AI, a gente tem condições de entender isso. E a gente vive esse paradoxo, né, que a gente nunca esteve tão conectado, mas, ao mesmo tempo, com tanta falta de relações humanas. Então, se eu pegar o contexto da moda, que a gente trabalha muito com aspiracional, com desejo,
A gente costuma dizer que o produto é só parte do sonho que a cliente leva para casa. Porque o envelopamento da experiência, da jornada, é isso que gera o verdadeiro valor. Com AI a gente pode medir esse processo como um todo, consegue personalizar, mas é fundamental que a gente tenha, acima de tudo, o olhar humano. Exemplo prático do que eu estou falando, de algo que a AI pode fazer, mas o olhar é humano. A gente tem uma série de desenhos de jornadas e de réguas, né, de relacionamento, dentro do ciclo de compra, descoberta de um produto. E elas podem converter 5%, 10%, 12%, dependendo da jornada, da marca, do contexto. Mas a jornada que mais converte, historicamente, eu sempre falo isso, e eu vejo empresas fazendo muito pouco, é a jornada de pós-venda, que é aquela que não é para vender, mas é perguntar, Jacques, esse produto que você comprou, esse tênis aqui da Vans, atendeu sua expectativa, você usou, gostou, posso te ajudar? Esse atendimento, que ele não é para venda, ele é genuinamente para entender o cliente e se ele supriu a demanda, gera mais valor que muito do que a gente desenha de réguas transacionais, de desconto, de hard sale, por assim dizer. Então, acho que o papel do humano é esse. E na moda, especificamente, eu diria que a gente tem alguns desafios a mais que a gente pode explorar depois, que é a grande questão quando a gente fala, como o meu colega apontou aqui, do preditivo, de tentar entender e compreender movimentos. A moda ela é uma mistura de ciência com arte. Nem tudo é previsível. Eu posso ler o passado para tentar apontar algumas tendências, mas as coisas são súbitas, né? E só fechando com uma historinha aqui, teve um ano determinado que subitamente um sapato antigo, estava mais de 1 ano e meio no site, começou a explodir de venda. E todo mundo, o que aconteceu? Esse produto aqui não é tendência, ele não é novo, ele é do ciclo da outra coleção. E era a princesa Kate, resolveu usar aquele produto da Schutz. Então, assim, como prever esse tipo de comportamento? Não tem como. Não tem como. Mas a gente consegue hoje ler Aí isso a mais circunstância, rápido, né? Aí ler a mais rápido circunstância. e agir. Ler e agir. Muito bom. Renato, você está à frente de um negócio, tá, que é muito sensível num país com o nível de inadimplência que a gente tem e num país com o nível de urgência que a gente tem, porque o brasileiro é imediatista. O brasileiro quer tudo para agora, né? E não por acaso ele compra em 12 vezes sem juros, porque se a parcela cabe no bolso, ele quer que se dane e vá assumir o financiamento. Como que é entender o papel do humano nesse sentido, principalmente desse humano brasileiro, esse bicho que consome correndo risco? Acho que eu vou tentar trazer algumas coisas. Bom, a Acreditas hoje ela é a maior plataforma de crédito com garantia online, né? A gente nasceu online, nasceu digital. Então, tá falando de IA, de inteligência artificial, na mesma parte de concessão de crédito, agora a gente está falando de atendimento de cliente ou venda, eu acho que não tira um pouco da gente falar da nossa responsabilidade como pessoa, do que a gente quer fazer. E a educação financeira entra um pouco na resposta aqui que eu vou te dar, porque eu acho que existe uma responsabilidade de como é que a gente... Nem todo mundo, quer dizer, muita gente no Brasil, não é todo mundo, né, precisa de grana, né, precisa de dinheiro. Poxa, eventualmente acontece um imprevisto. Para crédito, o ponto não é a demanda. O ponto do crédito é você dar crédito certo para a pessoa certa, para você não embananar a vida dela. Né? Ninguém quer dar um crédito para uma pessoa, por um preço, para embananar a vida dela, para ela não poder pagar, e ela... É o contrário. Só que isso existe, aí com isso existe uma responsabilidade de quando você fala de crédito, especialmente aqui na Acreditas que a gente tem, de falar de educação financeira. Do para que entra muito na parte que o Maurício está falando de dados, né? Se eu sei para que ela quer o crédito, se ela tem uma dívida mais cara, se faz sentido ela trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, e aconselhar ela, ou falar para ela quais são as opções dela para melhorar a vida dela. Então, e concordo muito com o que o Maurício falou, que hoje, IA, e aí você pode falar de generativa, IA de machine learning, tudo isso vem ajudar a gente, num contexto de crédito, a dar um crédito de mais qualidade para o nosso consumidor. Então, eu acho que quando você me faz essa pergunta, isso aqui vem na hora para eu te responder, né? A responsabilidade da educação financeira. Fabrício quer fazer uma intervenção? Eu queria fazer um comentário. Na verdade, a gente está falando do ser humano, mas às vezes a gente esquece, né, que tem algumas interações em que a IA, inclusive, consegue fazer muito bem, às vezes melhor, às vezes, do que um ser humano, sem perder essa divisão que eu falei, né, entre os momentos humanos e os momentos IA. A gente viu, por exemplo, a gente vê que hoje, falando de crédito, né, por isso que me lembrou, mais de 80% da recuperação de clientes que estão em dívida já acontece de maneira digital.
E quando ela acontece de maneira digital com intervenção de IA, a gente tem um salto aí de 13% no sucesso daquela conversa, daquela negociação. Porque é um momento muito delicado para a pessoa. E aquela conversa... E ela se sente pode constrangida, ser, e de repente numa interface digital você Perfeito. acaba tendo a sensação de Exatamente. privacidade, de respeito, tá? Porque ela não está te julgando. Perfeito. Fabiano, você está na Callink, tá? Que é uma empresa que gerencia milhões de interações todos os meses das empresas mais diversas. O que você pode dizer sobre como que você calibra esse papel do humano, tá, em diferentes negócios? Como é que vocês conseguem definir, com a expertise de vocês, o momento em que o cliente tem que interagir com um dos agentes que vocês têm lá na Callink? Quando a gente fala de call center no Brasil, a gente começou a ser uma grande fonte de dados. Isso. Em 2016, eu lembro de uma capa da The Economist que falava que os dados eram o novo petróleo. De 16 até novembro de 22, como o Felipe falou, a gente coletava dados para tudo e a gente não conseguia usar para nada, ou para pouquíssima coisa, porque era impossível. A gente, Era tudo amostral, né? nos nossos primórdios, lá, montava uma tabelinha em Excel, velho e bom pivot table, e a gente dali tentava trazer dados. Hoje, você falou de novo de números, a Callink é um call center que ouve mais ou menos 500 milhões de minutos por mês, que daria numa conta boba 500 anos num único mês de conversas. Então, é um número absurdo de informação e que a gente não tratava. Hoje, a gente, com a IA generativa, consegue começar, e eu digo começar, a tratar os dados e enxergar o que o nosso cliente está falando. Informação valiosa, num preço, na minha opinião, incalculável, que ia para o lixo, e a gente começa a trazer insights de como converter, como reter, como cobrar, de uma forma que, na verdade, a gente precisa do ser humano para ser o equilíbrio. Porque tudo que tiver muito dado, muita repetição, as máquinas vão fazer melhor. O algoritmo vai trazer a solução. Mas eu costumo dizer que tem uma coisa que só o humano tem, que eu chamo de algoritmo humano, que é a intuição. Então a gente precisa dessa intuição de seres humanos com mais capacidade do braço do anabolizante, que você falou que é IA, para tomar melhores decisões. Muito bom. Vamos começar agora uma nova rodada com o Felipe, em cima justamente da ideia, do conceito tão explorado e tão mal praticado que é a jornada do cliente, né? Por quê? Porque existem várias metodologias, várias técnicas para você analisar, mapear a jornada, verificar pontos de fricção, verificar onde que a coisa não funciona e assim por diante, tá? Mas, como o Fabiano muito bem colocou, a gente, durante muito tempo, quis explorar o conceito de maneira amostral. Então, a gente pegava inferências, a gente pegava recortes e tentava, a partir daí, construir jornadas que fossem fluidas, consistentes, coesas, tá? Hoje, a gente realmente pode acelerar mudanças de jornada, analisar a cadeia de valor do cliente e verificar até mesmo qual é o NPS de cada etapa da jornada. Como vocês hoje encaram esse processo de construção de jornada, sabendo que a IA pode ser uma ferramenta valiosa nesse sentido, Felipe? Excelente pergunta e tem tudo a ver com o que a gente tem feito no dia a dia da Make One, né? A gente entende que para a empresa oferecer uma jornada para o seu cliente, antes a sua força de trabalho tem que passar por uma jornada também. Então, um dos principais projetos que mais tem tido procura é a jornada de transformação com o IA. Porque todo projeto de IA que a gente se envolve, que eu me envolvo, percebi que a IA é 20% do projeto. Os outros 80% do projeto tem a ver com letramento, dados, cultura, processos, compliance. Quem dera um projeto de IA para transformar uma jornada fosse só sobre IA. Carregar o piano está nesses outros 80%. Tem a ver com cultura, ser humano e assim por diante, né? Então, a Deloitte mostrou um número que nos encorajou muito nesse sentido. 41% das tarefas das pessoas nas empresas são de atividades de pouco valor. Ou seja, nossa força de trabalho tem 41% de atividades que poderiam ter sido repensadas, automatizadas,
tem inteligência artificial. Então, mostrando um pouquinho de dentro da cozinha, digamos assim, a gente, trabalhando primeiro com a força de trabalho, a gente vai diagnosticar a maturidade digital, a gente vai fazer sensibilização e letramento, conforme esse diagnóstico mostrou. Inclusive, no nosso stand aqui, a gente está com a nossa equipe fazendo diagnóstico de maturidade digital, para quem quiser, especial para o evento. E aí, a gente consegue fazer workshops que vão dar voz para as pessoas, colocarem dores, problemas, processos. Dali, a gente vai passar por uma jornada de design thinking, que lá na ponta, a gente não termina só com o pitch, a gente termina com um protótipo codado. Ou seja, uma esteira de iniciativas de IA nasce dentro da empresa. Claro, a empresa precisa se preparar para fazer a governança disso. Então, pessoas que tiveram uma jornada de transformação com IA dentro da empresa, quando elas olham para fora, elas vão proporcionar uma experiência transformadora também. Você sabe que, só pontuando aqui rapidamente, vou passar a palavra para o Fabrício, que quer fazer uma observação, 74% dos brasileiros, tá, começaram a usar a inteligência artificial antes de suas empresas. Tá? Então, aconteceu um paradoxo, porque elas estavam verificando, puxa, tem inteligência artificial generativa e tal, e o funcionário dele já estava fazendo tarefa com IA para poder atender prazos e assim por diante. Ou seja, a gente sempre precisa entender que nós, como pessoas, andamos sempre adiante das organizações por conta de seus processos, cultura, assim por diante. Fabrício. Eu queria comentar alguns ângulos aqui do ponto, né, dessa evolução da jornada. Acho que, primeiro, comentar sobre isso. Né? A gente vive esse desafio, imagina, o Itaú, né, com 90 mil funcionários, a gente tem um uso bastante significativo de algumas ferramentas, alguns LLMs, alguns modelos. A gente tem, na verdade, acesso a todos os modelos que são utilizados pelas nossas plataformas, e a gente quer cada vez mais ampliar, né, o uso de ferramentas, ampliar esse leque de ferramentas que estão disponíveis, exatamente porque muitas delas são utilizadas para modificar a jornada do cliente. Mas deixa eu contar um pouco só da nossa trajetória, que eu acho que é interessante para o público. A gente vem numa trajetória de quase de analítica avançada de dados na experiência do cliente. Então, a gente começou com o movimento do NPS, né, e a gente utiliza o NPS, mas o NPS de maneira bastante, muito focado no relacional. Né, a gente tinha NPS de produtos, NPS de tarefas, uma série de... A gente tirou todos esses NPS e a gente introduziu indicadores específicos de jornada. Isso permitiu para a gente sair do NPS de uma base percentual baixo de respondentes ali, que eu acho que é até significativo, mas muito mais baixo, é amostral, né? Ano passado a gente recebeu 120 milhões de inputs de CSAT e CIS, né, o Customer Effort, nas jornadas, e a gente pegou tanto esses inputs quanto o que vem de voz das centrais e das conversas com o gerente, e jogou tudo isso com a IA, e a IA permite fazer esse tipo de leitura hoje em dia. Então, você vê tanto as experiências ruins quanto as experiências boas e tudo que acontece ali, né, nos comentários, porque o CSAT e o CES permitem escrita. E, muitas vezes, por ser específico na jornada, o cliente vai lá e comenta. E esse comentário é muito rico, porque a gente consegue gerar inteligência sobre tudo isso. Então, a gente está modificando as jornadas com muito mais rapidez agora em cima desse aprendizado. E o próximo passo, acho que tem 2 próximos passos, o próximo passo, a gente está introduzindo agora evals. Evals são avaliações das conversas da IA com o cliente. A gente tem o Wealth Specialist, que é de investimento, o Pix no WhatsApp e o EMPS, que é para PJ, todos eles com jornadas de IA bem completas. E está jogando evals para poder entender a qualidade da conversa que está acontecendo ali e tentando extrair inteligência para melhorar essa conversa. E no futuro, quanto mais interação conversacional, a gente vai ter que ter uma outra forma agora de fazer esses evals em escala. Então, eu acho que a maneira como a gente não apenas entende as jornadas, mas como a gente reconstrói essas jornadas, ela está mudando agora. Eu queria só contar um pouco dessa trajetória, porque a gente está vivendo isso nesse momento. Muito bom, Fabrício. Maurício, e no seu entender, considerando que vocês, particularmente ali, por ser uma casa de marcas, vocês trabalham com muitas jornadas, né? E muitas vezes o mesmo cliente pode fazer jornadas diferentes nas diferentes marcas da empresa. Como que é gerenciar essa maluquice? Bom, vamos lá. Então, acho que um pouco de contexto, né? O Grupo Asas hoje é formado por mais de 25 marcas. Olha aí. Divididos em 4 verticais, atendendo aí desde infantil, feminino, masculino. Então, marcas como Arezzo, Schutz, Farm, Animale, Hering, Vans, que é um licenciamento, Reserva. Então, é muita coisa. O que a gente tem feito?
A gente está num processo também, né, como grupo, da própria integração. Primeira coisa fundamental, a estruturação, né, de um lake de dados para que a gente possa começar a enxergar já o cliente como único dentro do grupo. Este é um grande desafio na largada, porque são empresas diferentes, foram fundidas, adquiridas. Então, primeiro passo fundamental. Depois disso, o que a gente tem feito, com o entendimento que nós temos do cliente na jornada e em diferentes marcas, a gente consegue olhar uma estratégia de, ao invés de ampliar custo de CAC de aquisição, eu já tenho uma base de 12 milhões de clientes ativos. Então, como que eu faço para aumentar o meu share de guarda-roupa e, com isso, aumentar o lifetime value do cliente que eu já tenho? A gente vem trabalhando em cima disso. Claro que cada marca tem a sua identidade e tem a sua jornada segmentada. E, obviamente, que nessa visão de estratégia, existem questões aí de compliance, LGPD, que uma marca não vai ativar um cliente de uma outra marca. Mas o conhecimento para poder entender o potencial do Jax, que ele é um bom cliente, e colocar uma flag no CRM de alguma marca que ele não compra, mas ele está lá, sabendo que ele comprou uma vez, comprou pontualmente, né, one time buyer, sabendo que ele tem potencial, isso alimenta as estratégias. Ou seja, você pode estipular qual é o percentual de probabilidade dele crescer dentro da companhia consumindo diversas marcas. Sem dúvida. Assim, tem a capacidade de antecipar o potencial, né, esse é um dos pontos, e aí isso também abre uma chave para eu potencialmente poder investir mais nesse cliente, porque se eu olhasse a uma luz ali crua, ele comprou e você uma reduz o única vez. CAC. Oi? Você reduz o CAC. Você não está conquistando um cliente novo, você está, na verdade, está reconvertendo um cliente que está na base. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, esse é um dos pontos, né, de poder olhar a questão de potencial e também entender a correlação entre marcas. Então, entender qual cliente de qual marca tem um perfil de similaridade com outra e, junto com isso, também o que eu acho mais precioso, que é a inteligência de produto, cor, material e tendência de moda. Porque com tantas marcas, né, com tantas lojas e com um público tão amplo, eu consigo trazer insights para as áreas de desenvolvimento de produto que, por sua vez, também já começam a utilizar soluções de AI, como, por exemplo, dentro de marcas aí como Farm e outras, para criar variações de estampas, para fazer parte de um processo de brainstorming. Então, a gente tem utilizado já AI de ponta a ponta, desde a parte de desenvolvimento do produto, como uma camada, por exemplo, de suprimento da cadeia da rede, que hoje eu consigo fazer loja a loja, né? Ao invés de olhar grandes grupos ou clusters de loja, eu consigo olhar o abastecimento especificamente da Arezzo, Shopping JK, a partir do que eu tenho de conhecimento de cliente. Você granula, né? Vai realmente na mira. Renato, quando a gente fala de crédito também, a gente está envolvendo algumas jornadas. A jornada da tomada do crédito, a jornada de condução, né, do crédito, verificação do cliente, assim por diante, jornada da cobrança, eventualmente quando o cliente tem algum problema. Como que vocês estão construindo esse processo de entendimento e de otimização das jornadas para tornar a experiência do cliente mais fluida, mais inteligente e mais produtiva, tanto para ele quanto para vocês? A gente fez um movimento interessante uns 2 anos atrás, até executivamente falando, que eu sou a pessoa que cuida da jornada do cliente. Eu comecei com vendas, depois eu fui para CX, falando de atendimento, e depois para cobrança. Por quê? Porque eu acho que existe, quando as áreas estão segmentadas, existe uma estratégia diferente para cada uma delas. Então, eu via muito isso, né? Porque a pessoa de venda fala que é a pessoa do pós-venda que não sabe, falou que o vendedor vendeu errado. A pessoa que está cobrando falou que o vendedor vendeu errado. Então, agora, a culpa é tudo minha, né? Se foi certo ou errado, está comigo. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que isso gera um looping de feedback muito mais rápido, né? É o que a gente fala. Então, quando eu olho para o cliente, quando uma empresa está começando aqui, ela precisa fechar o loop, né? Que é o que a gente chama da close the loop, o inner loop e o outer loop. O close the loop é, se um cliente falar com você, minimamente você tem que responder o cliente, certo? Essa é a primeira etapa de uma empresa. Quando você não consegue nem responder o seu cliente, não adianta você querer ser preventivo ou prever alguma coisa, porque isso não vai acontecer. Quando você faz isso bem, você vai para a próxima etapa, que é o inner loop. Poxa, eu começo a ouvir o cliente, ver o que está acontecendo e começo a tomar decisões para o meu negócio que vão, além de atender o meu cliente melhor, melhorar aqui
o meu produto. Vou dar um exemplo. No início, o aplicativo que a gente tinha, o cliente não conseguia antecipar as parcelas porque ele não achava ou porque ele não queria fazer aquilo ali. Você, ouvindo o cliente, faz essa feature no teu app, começa a fazer isso, seu contact rate lá diminui, você atende bem o cliente e gasta menos, porque o seu contact rate está diminuindo. E o cliente, depois lá no final, que você atendeu tão bem, investiu pra caramba para ele entrar na sua jornada, virar teu cliente e eventualmente está passando por um problema financeiro, ele vai passar por aquilo ali na vida dele, é normal, e depois ele vai voltar a ser cliente. Se você tratar ele mal ali, ou você não ouvi-lo, ou você não sabe o que ele precisa, qual é a maneira que você vai negociar para ele, de acordo com o problema que ele está vivendo, você vai perder o cliente. E depois, para você retomar o cliente, é muito mais difícil. Então, eu acho que tem muito sentido isso da jornada, em qualquer empresa, alguém tem que olhar ela de ponta a ponta. Porque você vai conseguir sentir a dor do teu cliente, vai conseguir sentir a dor do negócio, porque se não vende, eu sinto a dor. Se eu atendo mal o cliente, eu sinto a dor. Se eu cobro mal, ou se o cliente se sente mal atendido na cobrança, eu sinto a dor. Isso faz com que a gente tenha uma visão ali do todo do que está acontecendo. Fabiano. Ô, Jaques, se você puder só adicionar um pontinho bem rápido, pegando esse gancho que o Renato falou de ouvir o cliente, o que a gente se deu conta e talvez faça sentido para muitos que estão aqui. A gente tem mais de 2.000 lojas. Os clientes, todo dia, todo tempo, entram em contato com as lojas, querendo saber de um produto, fazer uma compra, tirar uma dúvida. E a gente viu que as pessoas não respondiam em tempo, e hoje com o agente de AI a gente consegue, a gente está escalando isso, e quando passava de 3 minutos de resposta de uma loja que recebeu um contato no WhatsApp, o potencial de conversão caía 70%. Ou seja, as pessoas esperam ser respondidas e de modo imediato. Nossa. Deixa até uma coisa que eu comecei a falar, eu acho que é legal para todo mundo que está ouvindo, que eu não terminei, que foi essa coisa e é bem rapidinho, que é o close the loop, o inner loop e o outer loop. Né? Então, o close the loop é você ser reativo, é a primeira etapa. O inner loop é você ser resolutivo, que é quando você tem dados, que é esse exemplo que eu dei do aplicativo. E aí depois vem o próximo passo, que é o outer loop, que é quando você começa a ser preventivo. Você já começa a pensar, ouvindo o cliente, quando você vai construir o teu produto, que você vai fazer ali. Então, acho que é legal, acho que fica legal fechar aqui o ciclo para todo mundo, e cada um aqui está no momento, né, de empresa. Então, acho que é legal consolidar o conceito. Não, vocês estão vendo quanto conhecimento a gente tem aqui. Fabiano, vocês têm muitas operações, muitos clientes, certo? Como que é, então, construir diversas jornadas e gerenciar diversas jornadas simultaneamente numa operação tão complexa quanto a da Callink? E utilizar IA para isso, evidentemente. Né? Eu acho que a gente sempre, antes da IA, a gente olhava a jornada da forma que o cliente imaginava a jornada. Era algum executivo, seja nosso, seja do cliente, pensando, parecido com o que ele falou aqui da ASA, que o que o cliente quer, mas o que o cliente quer não necessariamente o que você acha que ele quer. Hoje, baseado com IA, a gente consegue analisar uma quantidade de dados numa profundidade. A gente teve um exemplo de um cliente que ele estava com um problema de CAC. O CAC era alto, com isso influenciava na precificação, porque alguém achava que o problema era preço, e aí era um balde sem fundo de dinheiro que ia embora. Quando a gente começou a ouvir o cliente, a gente conseguiu, de uma forma bastante efetiva, entender, por exemplo, qual era o problema. O consumidor está falando de preço? Ou ele está falando de atendimento? Ou ele está falando da internet que não está ficando boa? Segunda coisa, eu lembro de como é que o mundo analógico passou para o digital. Eu trabalhei na Ambev, nos primórdios, e a gente fazia um negócio que chamava share de rótulo. Quando chegava um caminhão de um determinado bairro que o vendedor não estava indo bem, a gente subia no caminhão, pegava os rótulos da garrafa de 600 ml e olhava lá. O que voltou? É Skin, é Brahma, é Antártica? Eu conseguia fazer o share daquele bairro naquele momento. Hoje, com IA, eu consigo entender qual é o concorrente que o meu cliente está falando. Então, ele está falando do X, do Y e do Z, qual é o share de participação? Eu fechei com tal cliente, eu fechei com tal concorrente. Eu consigo, de forma muito rápida, direcionar para os nossos clientes uma estratégia de pricing, uma redução de CAC. Eu consigo dizer que num determinado estado funciona melhor preço. Num outro estado funciona melhor um atendimento mais próximo, uma internet de uma velocidade maior. Então, assim, a IA nos traz uma capacidade de análise de insights verdadeiros que fazem de verdade a diferença para o cliente na estratégia da jornada. Mas percebam o quanto o componente humano é essencial. Se vocês não têm um time, né, capaz de pensar nesse tipo de associação, nesse tipo de estruturação de dado,
você só tem o lake ali e não faz nada com ele. Então, a competência, tá, é absolutamente essencial, essa cereja do bolo humano é absolutamente essencial para fazer com que isso aconteça. Já que eu acho que é isso. Dá para dizer que hoje a IA generativa é quase que um sistema operacional das empresas. Mas como qualquer sistema operacional, ele precisa de um ser humano para pilotar esse sistema operacional, e acho que aí é que faz a diferença, a expertise que a gente tem em pilotar as evidências e os dados que a IA está trazendo para a gente. Legal. Quero começar com você, Maurício. Praticamente a gente já está chegando no fim do painel, mas uma rodada interessante. Da mesma forma como a gente está utilizando inteligência artificial, nós, como pessoas físicas, também estamos utilizando. E vai chegar um momento em que o seu cliente vai fazer o seu agente falar com o seu agente. Vocês estão preparados para isso? Olha, Jacques, se eu falar que estamos preparados, né, seria uma inverdade, para não dizer que é uma mentira. Então, acho que a dinâmica é tão rápida, né, do que nós estamos vivendo, que a cada dia a gente tem mudanças grandes, drásticas. Mas, sem dúvida, né, a gente está entrando, se a gente pegou o começo dos anos 2000, falou de e-commerce, 2010 em diante, mobile commerce, a gente está entrando na era do agentic commerce. Algumas certezas sobre isso, né, que as interfaces serão subjetivas, ou seja, qualquer lugar, de qualquer forma, vão existir relações comerciais, não necessariamente num site ou num aplicativo. Vai poder ser a sua geladeira, talvez negociando em algum nível com o mercado e fazendo uma compra. Então, acho que... Os concierges digitais vão fazer isso. Exatamente. Então, acho que a gente vai avançar para esse caminho. O que eu posso dizer sobre isso? Acho que a grande questão é, nunca foi tão importante ter a clareza da estratégia do negócio, ter os dados e, sobretudo, esse catálogo do que você tem de produtos muito enriquecido e detalhado. Porque o contexto vai ser muito importante. Num contexto em que um agente vai negociar em nome de outro, ou negociar com a sua empresa, ele já sabe tudo sobre o Maurício. Sobre o caimento, qual o número, o material que ele gosta, que ele não gosta, se ele é alérgico a algum tipo de substância ou químico. Então, quanto mais informações, a gente vê que as empresas pecam muito nisso hoje. Eu estive na NRF, falando com o pessoal do Google, é um dos grandes gargalos hoje, que a falta dessas informações, de metadados, de um enriquecimento de informações, por vezes, faz com que você não seja priorizado, talvez escolhido, nesse contexto de um uso de um agente. E o agente vai começar a fazer uma curadoria em seu nome. Ele não vai mostrar 100 respostas para você. Você vai hoje numa busca aberta, né, no Google, por mais que você pare na primeira página, você vai paginando, são dezenas, centenas de páginas, infinitas. O agente, quando você perguntar, eu quero comprar um casaco de moda, de uma marca tal, tamanho tal, ou com tal estilo, vai trazer 4, 5 opções. Como que ele segmentou isso? O que ele usou de informação para chegar nisso? E a gente entender essa estratégia, essa engenharia reversa, para mim é o ponto que vai ser chave. Então a gente está se preparando muito para estarmos aptos a competir nesse jogo. Agora, como essa relação vai acontecer, eu acho que são coisas que a gente vai ver nos próximos capítulos. Vou tomar a liberdade de fazer uma situação hipotética envolvendo o Itaú e Acreditas, tá? Então, o meu agente está procurando um empréstimo, né? Ele pegou uma condição ótima no Itaú e aí ele vai chegar na Acreditas, né? Olha, a minha condição no outro banco é XPTO, você consegue me igualar? Vocês estão preparados para essa situação, Renato? Tem que estar, né? Depois você emenda, tá? Tem que estar. Eu acho que quando a gente começa a pensar, e eu acho que o nosso grande desafio como empresa é como a gente consegue... Acho que tem espaço para todo mundo, e segundo, como você atende melhor o seu cliente, né? Inclusive, a gente lá na Acreditas oferece o crédito imobiliário do Itaú em um dos nossos negócios. Então, assim, acho que quando a gente fala de produto e serviço financeiro, se você está com o mindset correto de você pensar na melhor solução para o cliente, que é quem você quer atender no final, acho que você vai ter sempre espaço para você poder evoluir. E isso já acontece, né, hoje no dia a dia, né, como está acontecendo. Mas é isso, eu acho que o agente vai chegar lá, vai perguntar quanto é que está lá no Itaú, quanto é que está no Renato, já na Acreditas, quanto é que está... qual é a melhor maneira de eu fazer isso, onde é mais fácil para mim, onde eu já tenho conta, eu não tenho conta. Então, acho que vai ser muito legal. Mas eu quero... Uma coisa que me veio à cabeça, eu fiz um curso, que é legal falar, cara, eu não me lembro agora, eu acho que depois eu tenho que ver qual foi a fonte, mas que o ser humano tem a tendência de superestimar o curto prazo, quando fala de mudanças tecnológicas, e subestimar o longo prazo. Então, acho que é o que acontece com a gente, né? Quando começou esse negócio de IA, falou, vai acabar os empregos, e agora vai ser tudo máquina. Fatalistas, Fatalista. Mas eu acho que a gente não tem noção do que isso vai trazer para a gente em relação a daqui a 2, 3, 5, 10 anos, né? Então, acho que eu gosto de... Isso me tranquiliza um pouco,
na hora de eu parar e pensar no que eu tenho que fazer e como é que eu posso aproveitar essa mudança de uma maneira positiva. Perfeito. Vai lá, Fabrício. Acho que primeiro de fazer uma observação, eu acho que essa tua pergunta ela é muito boa, porque isso mostra o quanto essa tecnologia ela vem para ajudar todos nós, né? E eu acho que esse é o mindset que as empresas têm que ter. É o mindset que eu tenho certeza que a gente tem no Itaú, porque, né, eu vejo nos nossos debates. O cliente, de fato, ter informação e conseguir tomar a melhor decisão, se o crédito para ele vai ser no Itaú, vai ser na empresa XYZ, é ótimo. Porque esse cliente está, de fato, com uma visão mais completa e pode tomar uma decisão melhor para ele mesmo, né, naquele momento de vida. A gente, no Itaú, a gente acredita que existem LLMs e LDMs. Large Language Models estão por aí, ChatGPT, Claude e tudo mais. Os data, né, a gente tem, provavelmente deve ter muita gente dessa sala aqui que tem conta no Itaú há mais de 10, 20, 30 anos. Né? A gente tem 10, 20, 30 anos de história, né, das pessoas com dados, né, do que elas estão, do que é importante para elas, né, do comportamento delas, que a gente pode ajudá-las na tomada de decisão. Então, no final do dia, eu acho que vai ser melhor para todos, contanto que primeiro as empresas tenham o mindset correto, né, e usem as informações que elas têm, que é a parte que parece fácil, né, mas é bem difícil, porque os dados às vezes estão espalhados em lugares diferentes, esse tipo de coisa, mas se bem utilizado, eu acho que vai ser melhor para todo mundo. Muito bom. Fabiano, e vocês estão preparados para, de repente, poder lidar com os agentes dos clientes lá na ponta? Estamos. Acho que esse tem sido o nosso pensamento nos últimos anos, né? Como é que a gente prepara o call center? E quando eu fui trabalhar nesse mundo, alguns amigos, estou falando de 5 anos atrás, o call center não acabou? Não, o call center, independente se ele acabou, ele não acabou, o que não acabou e não vai acabar é o atendimento. Então, eu trabalho com atendimento. O atendimento está se transformando e a gente está participando dessa transformação. Porque, na prática, isso de acabar com os empregos é algo que passa pela cabeça da gente. Mas eu tenho uma opinião de que... Eu acabei de voltar do SXSW, eu vi 102% das palestras falava de IA e falava de ser humano, em que como é que fica o ser humano amanhã. Eu acho que o ser humano vai ficar melhor. Ele vai ser mais valorizado, ele vai ser mais bem treinado e ele precisa ser mais bem cuidado. Eu acho que isso passa por nós, que estamos à ponta e à frente de algumas empresas. A gente tem que pensar como é que eu lido com esse ser humano no futuro, como é que eu cuido desse ser humano de verdade, porque quando a gente pega hoje, nos Estados Unidos, você já tem 38% da geração Z que não tem nenhum amigo próximo e que já se relaciona com o IA. Então, acho que passa por nós, e aí eu falo de call center, e a gente tem... 9% da geração Z é completamente assexuada, tá? Só para vocês terem uma ideia. Né? E outro tanto, né, só se relaciona com robôs. Ou seja, a gente precisa de verdade pensar, que acho que como você falou que a gente pensa demais no curto prazo e não olha o longo, mas a gente precisa pensar no longo prazo. Porque se a gente pensar em IA como eficiência só para o curto prazo, a gente vai destruir o longo prazo. A gente precisa do longo prazo porque a gente quer estar lá. E acho que a Calllink tem tentado fazer isso, olhar para o ser humano. Boa. Embalando para a viagem, tenho defendido que não bastará a adoção de IA, será necessário transformação com IA. Ferramenta, uma hora, achata e comoditiza. E a transformação que a gente gera na cultura, nas pessoas, nos processos, vai ser o verdadeiro diferencial competitivo. Então, eu não temo os agentes interagirem. Eu temo os seres humanos pararem de fazer o seu papel diferenciado, né? Vale olhar para aquela lista do Fórum Econômico Mundial de habilidades, a top 10 para 2030. E eu queria indicar para vocês um tema que está sendo muito discutido e acho que para esse fórum é bem relevante. O Goldman Sachs publicou um artigo mês passado perguntando Will software eat AI? E daí geraram um termo na internet que é o SaaSpocalipse, né? Que é esse derretimento que está acontecendo nas ações das empresas de software as a service. E eu sugiro que todo profissional, área, empresa, deveria estar prototipando um jet ski ao lado do seu SaaS para se preparar para como esse movimento vai impactar. A gente não sabe o nível que o mar vai movimentar, né? E outra coisa que é muito importante também é a gente preparar internamente o nosso processo para radical reinvenção. A gente precisa saber fazer o motor 1, mas precisa estar de olho no motor 2. E a transformação é o que vai propor exatamente isso. Então, acredito que
olhar para o ser humano, suas habilidades, cultura e capacidade de enxergar dores e transformar em iniciativas, isso não está mais só lá na tecnologia. Isso hoje está com todas as áreas. Então, esse nível de empatia e profundidade é o design thinking, puramente dito, né? Vai nos levar para essas fronteiras em que os agentes vão nos servir, e não o contrário. Pessoal, vocês acabaram de ter uma noção do porquê o IACX é necessário. Um timaço de palestrantes, Fabiano, Fabrício, Felipe, Maurício, Renato, acabaram de nos dar uma série de insights absolutamente imprescindíveis para que a gente possa saber como extrair potencial da inteligência artificial, potencializar o humano e entregar melhores experiências e melhores resultados para as nossas empresas. Continua aproveitando o nosso IACX. Muito obrigado. Obrigado.